Amém, gente? Abra sua Bíblia comigo. Apocalipse 1:3. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 3. Olha, este mês de setembro, aos domingos eu estarei ministrando sobre esse assunto: reino de sacerdotes. Amém? Eu tenho um estudo sobre isso. Não dá numa pregação só. Então, um mês nós vamos falar sobre isso. Isso é muito importante para que você entenda o seu lugar de propósito, para que você entenda o seu destino no Senhor. Talvez uma das coisas mais importantes que a igreja precisa entender é sobre isso, de um reino sacerdotal. Nós falamos muito sobre reino de Deus. Virou até moda reino, né? Mas será se nós entendemos de fato o que é reino? Então, eu quero poder abordar esse assunto com vocês aí, nesse mês de setembro aqui, aos domingos. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 3. O último livro da Bíblia. Quem achou, diga amém. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, diz: graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou de todos os nossos pecados. Versículo 6. E ele nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai. Eu vou repetir: ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e a ele a glória, o poder para todo o sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Espírito Santo, nós entregamos uma vez mais, Senhor, o nosso coração. Fala conosco, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Leva-nos a um lugar de entendimento, de convicção, de revelação da sua palavra, Senhor. Nós entregamos o nosso coração nas tuas mãos, Espírito Santo. Fala comigo, Jesus. Diga isso para ele. Fala comigo, Jesus. Eu recebo a tua palavra. Amém? Pode se assentar, querido. Aleluia. Irmãos, quando nós pensamos reino de Deus individualmente, nós estamos equivocados. A igreja sempre ressaltou esse assunto. Inclusive, reino tem sido pauta de temáticas, de conferências, de temáticas de canções. Reino de Deus tem sido, inclusive, uma certa onda de modismo nesses dias que nós estamos vivendo, entendendo como avivamento, uma visão, inclusive chamam reino de visão de reino. Só que quando nós pensamos reino de Deus de forma individual, nós estamos equivocados. E é exatamente isso que tem acontecido
que sempre aconteceu, infelizmente, na grande maioria da cristandade, da igreja evangélica. Eu, pelo menos, que nasci num berço evangélico, cristão, fui criado na igreja, minha mãe já era cristã, da Assembleia de Deus. Minha avó, Deus e amor, imagina. Então eu cresci, irmãos, no meio do fogo, igreja de oração, de monte. Inclusive, muita gente me conhece por causa de vigílias. A gente fazia 2 vigílias por mês, uma sexta seguida da outra, assim. E é vigília que terminava rápido, não. Começava 11 horas e até às 6 horas da manhã. 3 pregações. A gente era assim. Então, eu nasci na igreja avivada. Graças a Deus por isso. Mas uma coisa que eu reconheço, que eu percebi nessa minha caminhada cristã, me tornei pastor aos 20 anos de idade. Hoje eu tenho 40. Então já são 2 décadas pastoreando. E uma coisa que eu percebi é que nós caminhamos na individualidade. Todo esse tempo de avivamento, de pentecostalismo, nós sempre pendemos para a individualidade. Inclusive as mensagens avivalísticas, as que mais movimentam as pessoas a um tipo de emoção, que hoje eu chamo de emocionalismo, não generalizando, porque eu acho que nós também temos que nos emocionar, sim, diante da pura presença de Deus. É ou não é? Se você assiste uma Copa do Mundo e o teu time, que é o Brasil, ganha, você pula, você dança, você fica feliz, por causa da emoção que dentro de você, porque você torce para um time, coisa e tal. Irmão, na presença de Deus nós também deveríamos nos emocionar. Agora, o problema é que nós deveríamos nos emocionar com propósito. O problema é que nós nos emocionamos por causa da falsa ideia, daquilo que ainda alimenta a nossa natureza caída. E foi o que eu diagnostiquei durante esse tempo, que a mensagem foi distorcida. Chamaram de reino de Deus um reino que é nosso, que tem a ver com a nossa centralidade, que tem a ver com a esfera dos nossos desejos, com as nossas vontades. Muitas vezes nós chamamos de obra de Deus aquilo que na verdade tem a ver com aquilo que nós queremos. E a obra de Deus é uma coisa que você nunca vai querer na sua naturalidade. Você só vai querer a obra de Deus quando você entender o seu lugar de propósito, que aí a sua vida já não pertence mais a você. Quando você entende que a sua vida é dele e você volta para ele, aí você quer a vontade de Deus na sua vida. Aí muda o quadro. Mas enquanto nós estamos na igreja, buscando o Jesus que cura a nossa enfermidade, buscando o Jesus que pode resolver o nosso problema, buscando um tipo de Jesus que pode abrir uma porta de emprego, porque eu estou desempregado, eu preciso sustentar minha casa, tenho uma necessidade, e eu acredito que Jesus pode fazer isso por mim, então eu estou aqui para isso. Enquanto a nossa mentalidade, eu preguei aqui para vocês sobre isso, mentalidade de escravo e mentalidade de filho. Enquanto a nossa mentalidade ainda for de escravo, porque o escravo quer saciar uma necessidade. Enquanto você buscar a Deus com a mentalidade de escravo, você não vai viver reino de Deus. Eu vou explicar para você detalhadamente nessa noite o que é reino, o que é sacerdócio, porque nós precisamos nos posicionar como sacerdotes que reinam. Deus nos chamou para reinar. Por isso que precisamos recondicionar a nossa forma de pensamento sobre o reino de Deus. Primeiro rei que aparece na Bíblia, você vai encontrar lá no início, no tempo de Abraão, o patriarca, um homem chamado Melquisedeque.
A Bíblia não fala da genealogia de Melquisedeque, ninguém sabe de onde ele veio, quem ele é, quem é a sua família, ninguém sabe de nada. Só aparece Melquisedeque na Bíblia chamado de rei de Salém. E ele também era sacerdote. Então, o primeiro rei que aparece na Bíblia, ele além de rei, ele também é sacerdote, porque ele recebe o dízimo de Abraão. Abraão dizima para Melquisedeque, que abençoa a casa de Abraão. Depois nós só vamos encontrar na Bíblia novamente outro rei que também é sacerdote, em Davi. Porque Davi foi um rei que também se tornou um sacerdote, embora não era de uma tribo sacerdotal, porque depois de Melquisedeque foi instituída a ordem para os levíticos serem sacerdotes. Mas parece que em Davi esse negócio meio que foge do original, e Davi sendo da tribo de Judá, mas é sacerdote e rei. E a palavra do Salmo 110, que foi escrita por Davi, é uma profecia que aponta para Cristo. Davi faz citação de Melquisedeque, porque ele tem a revelação de uma ordem sacerdotal que seria estabelecida sobre a terra. Salmo 110, se você quiser anotar, hoje hoje eu preciso que você dobre a sua atenção para você entender o que eu tenho para falar nessa noite. Então, se tiver caneta, quiser anotar, para você conferir os textos da Bíblia depois, está gravando, está na internet, depois você pode assistir de novo. Tem pregação que a gente tem que assistir umas 3 vezes, para entender, para realmente absorver. Amém? Essa daqui é uma delas. Você vai sair daqui hoje assim e falar, preciso ouvir de novo. Amém? Posso ouvir um amém? Salmo 110, versículo 4, diz assim: Davi, jurou o Senhor, não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita ferirás os reis no dia da sua ira. Esse salmo é uma profecia que está sinalizando para Jesus. Eu vou provar isso para você. Irmãos, a natureza do reino, na sua origem, é uma natureza sacerdotal. Você vai encontrar na Bíblia outros reis, os únicos que foram sacerdote e rei. Melquisedeque, antes da lei, antes de Moisés, foi rei e sacerdote. Depois você vai encontrar Davi, rei e sacerdote, não tem outro. Os outros reis foram apenas reis, e que na maioria das vezes tinham problemas com os sacerdotes, porque os sacerdotes precisavam em todo tempo corrigir os reis. Nós vemos esse problema, por exemplo, com Saul, que antecede a Davi. O tempo todo o Samuel tinha que chegar a Saul e dizer para ele: você está desagradando a Deus, você está desobedecendo a Deus, você está rejeitando o Senhor. Nós vemos essa desconexão do rei e do sacerdote. Por quê? Porque a ideia original de Deus é que o rei seja sacerdote. E você vai entender que a igreja, que somos nós, eu e você, fomos chamados para reinar como sacerdotes. Essa é a ordem de Deus para a igreja. Por isso que tudo que você lê na Antiga Aliança, Paulo vai dizer que são sombras das coisas futuras, onde o corpo dessa sombra lá atrás era Cristo, e que não foi conhecido, mas foi conhecido na luz, na graça. Então hoje na graça a gente tem a revelação do corpo, e não mais da sombra. Então tudo fica claro. E essa questão é uma das questões que esclarece a divindade de Jesus, o propósito da igreja, o nosso lugar de significado no reino de Deus, de propósito. Porque, irmão, vou dizer uma coisa assim para vocês, assim, tira da tua cabeça, se você entrou aqui
Sentou e falou: não, eu preciso que Deus resolva os meus problemas. Tira da sua cabeça essa questão. Para com isso. Até se você tem uma necessidade, pastor, preciso que a igreja ore. Vamos orar, irmão, vamos orar. Tem pessoas, inclusive, me lembra de orar no final do culto. Tem gente que está com câncer, precisa de oração, a gente vai interceder. Tem pessoas que o pai está doente, inclusive não estão aqui hoje. O evangelista Mia e a Renata estão com o pai dele está doente, diagnosticado, né, pelo médico que não tem possibilidade de cirurgia, então ele está vivendo os últimos dias da sua vida. Tem família sofrendo, gente passando por momentos difíceis. Tudo isso é natural, a gente pode orar, devemos orar e devemos fazer isso, mas tira essa mentalidade de achar que Deus existe para isso. Porque quando Deus não fizer o que você gostaria que Ele fizesse, você frustra. A gente ora para Deus curar, claro, mas se morrer foi porque foi a vontade de Deus. A vontade de Deus é maior do que a nossa. A vontade de Deus talvez seja tomar para si, porque ninguém é dono de nada. Você não é dono de pessoa alguma. Pode ser um filho seu. Você não é dono de um filho. Os filhos são herança do Senhor. Então eu preciso entender isso. Tudo é dele, por ele e para ele, inclusive a minha vida. Posso orar, interceder? Claro que posso, mas eu também tenho que entender esse lugar de soberania de Deus na história de todos nós. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso mais para frente. A igreja precisa sair desse lugar frustrante, e a gente fica à caça do milagre. A caça, aí eu tenho que agradar a Deus para Deus me dar alguma coisa. Olha o que nós aprendemos a vida inteira. Se eu fizer isso, Deus vai ficar feliz comigo, Ele vai me dar o que eu quero. E a gente fica condicionando, inclusive de forma religiosa, as pessoas a isso. Tem igreja que proíbe a ceia para algumas pessoas. Fala: você, irmão, você está em disciplina, você não pode, porque você errou, e a gente está tratando. Não toma ceia, irmão, você está proibido de cear. Você vai se consertar com Deus, né? Deus está no tratamento com você, então você não ceia. E a gente começa a fazer distinção, e esquecemos que antes de Deus ser Deus, Deus é Pai, e ser Pai é muito superior a ser Deus. Deus não quer ser visto como Deus, Deus quer ser visto como Pai. Como é que funciona lá na sua casa? Se você recebe alguém lá na sua casa, por exemplo, que não é evangélico, um amigo e tal, senta na mesa, na sua mesa, come com você, você bota o melhor da tua mesa para ele, você faz isso? Posso ouvir um amém? Sim ou não? Por que a gente tem a mania de achar que só os crentes, os santos, podem sentar na mesa e comer? Porque de forma religiosa a gente exclui as pessoas. Aí eu pergunto: parece que você é melhor do que Deus, porque se lá na sua casa você é bom com aqueles que não são cristãos, você está sendo melhor do que o Pai, do que Deus. Então a gente tem que parar e repensar propósito, porque nós podemos estar vivendo religião, não entendendo a natureza do Pai. Quando eu entender que a minha natureza é sacerdotal, eu me torno responsável por quem quer que seja. Por que a gente tem a mania de tratar como irmão somente aquele que professa a mesma fé? É coisa de louco, irmão. Você trata como irmão o cara que professa a mesma fé. O irmão é cristão, dá glória a Deus, abre as portas, você sorri, você convida para a tua mesa, você faz amizade. Não, pastor, mas a gente não pode ter comunhão com o ímpio, né? Não é isso que a Bíblia diz? Aí você distorce um versículo, que uma coisa é você comunar com a impiedade, uma coisa é você comunar com a mentira, outra coisa é você ser luz na vida de quem precisa. E aí, para
para aquele que está na mentira e no engano ver a luz na minha vida, eu tenho que tratar ele como irmão. E você não trata como irmão. Se você tem um vizinho ruim, você fecha a cara, você se torna ruim porque o vizinho te tratou mal, porque o vizinho falou mal, porque ele brigou com você, sei lá, fez alguma coisa que te incomodou, aí você sai, fecha a cara, você não conversa, você amaldiçoa, ainda fala esse praga, esse negócio do diabo, esse filho de Belial, né? Ainda chama o cara de demônio, diabo da Tasmânia. Não, você tinha que tratar como irmão. Aí você conhece uma pessoa que é prostituta, por exemplo. Ai, credo, prostituta. Sangue de Jesus tem poder, essa mulher. Aí você já começa a olhar assim. A pombagira está nela. E vira a cara. Sabe quando é que a prostituta vai deixar de ser prostituta? Quando você tratar ela como irmã. Ela muda. Você acha que foi o que Jesus fez com a mulher adúltera? Todo mundo acusando, todo mundo apontando. Jesus abraçou e falou: não te condeno não, filha, vem cá. Há historiadores que acreditam que Maria Madalena se apaixonou por Jesus. De fato, sabe? De apaixonar mesmo. E eu até acredito que existe essa possibilidade. Porque uma mulher que é tratada como objeto, que é tratada como objeto sexual, que não tinha carinho das pessoas, não tinha respeito das pessoas, por causa do formato de vida caída que ela vivia. De repente alguém a trata como irmã, com dignidade. É claro que ela pode ter se apaixonado por Jesus. Enquanto você não entender o seu lugar de sacerdote. Quem é o sacerdote? Aquele que intercede. É aquele que se coloca como responsável da nação. Irmãos, nós precisamos entender que a interdependência, reino e sacerdócio. Reino é o quê? É governo. Reino é liderança na terra. O reino só serve para a terra, porque é para governar, é a gestão do povo. E Deus nos chamou para ser gestores das pessoas, começando pela sua família, começando pelo seu casamento. A gente vai começar um trabalho com os homens aqui, viu, homens? Só os homens, amém, vai lá. Nós vamos começar um trabalho com os homens aqui. Eles precisam entender que são sacerdotes da sua casa, são responsáveis. Porque quando você é sacerdote, você entende esse lugar de responsabilidade. Quem é o sacerdote? É o cara da administração divina. É a pessoa que assiste diante de Deus. É o que adora. É o que depois vai eleger princípios através do sacerdócio. Então ele assiste diante de Deus e governa na terra, dentro dos princípios pelos quais ele recebeu como sacerdote. Então a ideia de Deus é um reino de sacerdotes. Reino e sacerdócio, o que é? É um governo administrado pelo céu, por reis que assistem diante de Deus e que adoram a Deus, e agora elegem princípios na gestão do povo. Então, o reino de Deus é constituído através de pessoas que são sacerdotais. Olha, quando Deus tira o povo do Egito, antes da lei, isso aqui é antes da lei, só para você ver. Eu estou tentando mostrar para você a origem do propósito de Deus. Porque na graça isso é esclarecido e a gente vai ver também. Para você entender o seu lugar no reino. Quando Deus tira o povo do Egito, Ele anuncia para esse povo o seu propósito com eles. E essa palavra é para a gente também.
Aqui não tinha lei, tá? Aqui não tinha tábua de Moisés ainda. Deus ainda não tinha dado ordenança, não tinha estabelecido os levitas, os sacerdotes separados. Aqui essa palavra que eu vou ler para vocês foi para toda a nação. Olha só, Êxodo capítulo 19, versículo 4. O Senhor disse assim: e vós tendes vistos o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, como vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, para toda a terra, porque toda a terra é minha. Versículo 6: e vocês serão um reino de sacerdotes, um povo santo. Estas são as palavras que você dirá aos filhos de Israel, Moisés. Olha só, não tinha tábua da lei, não tinha tribo sacerdotal. Isso aqui foi para a nação. A ideia de Deus era que todos fossem sacerdotes. Essa lei era para todo o povo, um reino de sacerdotes. Aí Pedro diz, lá na frente, depois da ressurreição de Jesus, e a igreja crescendo, e o avivamento, aí Pedro vai dizer que essa é a nova ordem de Cristo, que nós somos chamados para sermos reis e sacerdotes. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, Pedro diz assim: vós, igreja, agora é para a igreja, para a gente. Aqui, igreja já estava constituída de um povo gentílico, já não há separação entre grego, judeu, bárbaro, não, todo mundo, isso inclui eu e você. E aí Pedro está falando para a igreja, versículo 9: vós, igreja, sois a geração eleita, o sacerdócio real. Eu vou repetir: sacerdócio real. O que é sacerdócio real? São reis que são também sacerdotes, são sacerdotes que também são reis. Vós, igreja, sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eram povo, mas agora vocês são o povo de Deus, que não tinham alcançado a misericórdia, mas agora vocês alcançaram a misericórdia. Vocês são sacerdócio real. E olha que interessante, não era o povo de Deus, mas agora são o povo de Deus. Está falando da gente, a igreja, a graça que nos alcançou. Nós somos o povo gentílico, porque não somos judeus. Não éramos o povo, mas agora somos. E qual que é a promessa? Sacerdócio real. Voltamos para a origem. Melquisedeque, que aparece para Abraão. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, confirma isso. Olha o versículo 9 de Apocalipse 5. E eles cantavam um novo cântico, dizendo: digno é o Senhor de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foi morto, com seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo, de toda a nação, que eu e você. Olha o versículo 10: e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. Eles reinarão sobre a terra. Eles reinarão sobre a terra. Escute: qualquer reino que não é sacerdotal não é reino de Deus. Você pode cantar sobre reino, você pode vir para o culto e gritar: venha o teu reino. Hoje é a modinha do reino. Vai cantar música do reino, vamos fazer a conferência do reino. Mas o reino só vai vir se homens estiverem posicionados, homens
que o conhece, que assiste diante de Deus. Gente que adora em espírito e em verdade, porque agora a hora vem, o Pai está procurando esse tipo de gente para que o reino seja estabelecido. Quando perguntaram para Jesus a maneira correta de orar, Jesus ensinou. Escute, a oração é a área sacerdotal, você sabe disso, né? Por quê? Porque quem ministra diante de Deus, isso acontece através da oração. Tem muita gente que não ora, né? A gente ensina as pessoas a orarem, mas tem gente que não ora, vem para o culto, ouve, mas não dobra o joelho para falar com Deus. Tem gente que acha que o pastor da igreja que é o responsável pela oração, ele é o sacerdote, ele fala com Deus, eu vou para a igreja, ele me abençoa, está tudo certo. É responsabilidade do pastor orar. Isso é uma mentalidade também distorcida, caída, que nós parece que aderimos. Isso está errado. Oração é função sacerdotal. Quando as pessoas perguntam para Jesus qual é a maneira de orar, elas estão perguntando assim: como que eu exerço o meu sacerdócio? E aí Jesus ensina. Mateus capítulo 6, versículo 9. Ele diz: portanto vocês vão orar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Versículo 10: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Essa parte é sensacional. Assim na terra como é onde? Assim na terra como é no céu. Terra representa governo, reinado. É na terra que governa, é na terra que reinamos. Deus nos estabeleceu na terra para reinar. Estamos aqui para um propósito de reinado. E os céus representam o sacerdócio. Para que aconteça aqui na terra como é no céu, tem que assistir diante de Deus no céu. Por isso que o clamor é: seja feita a sua vontade. Então nós teremos um reino sacerdotal na terra, porque esse reino de Deus só podem vir para a terra através de ministros de Deus que são sacerdotais. A palavra sacerdote no original do grego é kohen, que significa ministro governante. E aí a tradução abrange um monte de atributos: homem do santuário, aquele que tem o direito de tocar nos objetos sagrados, aquele que é admitido na presença de Deus, aquele que é encarregado de oferecer sacrifício, aquele que se espera o oráculo, ou seja, a revelação, o que dá as bênçãos, o que decide sobre questões de pureza. Então essa pessoa que assiste diante de Deus tem a capacidade de gerir tudo isso. Isso é responsabilidade de todo mundo. Não é só do pastor, não. O pastor tem que ser, irmão, um pastor cai, todo mundo cai em cima. Todo mundo cai em cima. Um pastor fraqueja, o pastor é homem também. Não deveria cair. Não deveria. A Bíblia diz: que está de pé, cuide para que não caia. Não deveria. Isso não é só para o pastor, isso é para todo mundo. Quem mais é dado, mais é. Mas o que acontece quando um sacerdote sai da sua posição? Irmão, as pessoas não perdoam. As pessoas não perdoam. E eu falo de gente que precisou de ajuda, gente que muitas vezes a própria vida da pessoa está errada, mas ela não perdoa. Não, o pastor não pode cair. É um sacerdote de Deus. Para ele não há perdão. E isso não tem nada a ver, porque, irmãos, a ideia é que todos sejam sacerdotes. Essa ideia que uma pessoa abençoa e o resto fica debaixo dessa bênção é caída. Está fora de parâmetro bíblico. Eu não estou aqui para ser superior a você de maneira alguma. Eu estou aqui, pelo contrário, para te colocar num nível acima do meu.
Tem gente que chama pastor de cobertura. Eu não estou aqui para ser sua cobertura, eu estou aqui para ser a sua plataforma, para você subir e eu ficar embaixo. Sempre foi assim nas Escrituras. Por isso que Jesus sentava e lavava os pés dos caras, e as pessoas olhavam: não, mas esse negócio aí é de servo. Não, mas é isso mesmo, eu sou servo. Eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir e dar a minha vida por você. A gente continua com uma mentalidade babilônica, de poder, que está ligada à nomenclatura, a posicionamento, a lugar, a rótulo, a título. E parece que muitos pastores e líderes, inclusive, vendem essa ideia. Porque para você crescer, você precisa ser ungido a alguma coisa. E aí uma escadinha, você vai ser cooperador, evangelista, vai ser presbítero, aí vai ser pastor, e um dia você vai ser um bispo, e depois você vai ser um apóstolo, e um dia aí, entendeu? Quando tiver muito apóstolo, cria um novo título. Como se isso fosse importante. Paulo termina a sua vida dizendo: eu não sou digno de ser chamado de apóstolo. Não é esse o propósito. Todos nós aqui temos o mesmo lugar de responsabilidade. A ideia é que a questão é que são processos diferentes de maturidade. Talvez eu estou em um lugar de maturidade acima que o seu, mas a minha responsabilidade, ela não é diferente da sua. Por isso que eu estou aqui para te ajudar a crescer no processo de maturidade. Então, se você procura, escuta o que eu vou te dizer, se você procura uma igreja que tenha um pastor para ser o seu guru, você está no lugar errado. Está no lugar errado. Tem gente que gosta daquele lugar que o pastor põe a mão e fica falando para você o que você quer ouvir. Eis que vejo uma vitória chegando, eis que vejo uma coisa acontecendo aí que vai ser bênção na sua vida, eis que isso, eis que aquilo. Irmão, tem um monte de lugar por aí. Aqui você não vai encontrar isso. Eu não estou aqui para ser guru particular de ninguém. Eu estou aqui para te ajudar a crescer em maturidade. E tenho uma responsabilidade muito grande, porque eu tenho que me manter na presença de Deus, tenho que manter a minha integridade, eu ainda tenho que lutar contra o meu ego, o meu eu, as minhas inclinações, eu ainda tenho os meus devaneios internos e pessoais que ainda fazem parte de um processo que eu ainda estou vivendo. Até a vinda de Jesus talvez irei viver isso. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha até se tornar o dia perfeito. O meu dia perfeito não chegou ainda não. Mas eu sei que enquanto eu estou aqui, eu posso te ajudar a crescer. Então não estou aqui para dar o que você precisa. Não estou aqui para pregar chavões. E aí você sai animadinho, felizão da vida, dizendo: uau! Meu, que culta, porque Deus falou comigo, que a dupla honra, quem se levantou contra a minha vida, olha, vai ser humilhado, e Deus está me exaltando, Deus vai me honrar, que o culto foi poderoso. Que isso, que palavra! Tem um monte de gente por aí que fala bem, que fala inclusive melhor que eu, que tem uma oratória impecável, só que vai manipular você dentro da sua alma. Você se emociona, você chora, você vibra, você chama isso de avivamento, mas não é avivamento, é animamento. Mexe com as suas emoções, mexe com a sua egocentricidade, mas não transforma você, não muda, não te coloca em um lugar de responsabilidade. Por que você acha que tem crente, irmão, 20 anos de igreja, 30, 40 anos de igreja, e não tem maturidade no propósito de Deus para a sua vida? Tudo é demônio. Tudo tem a ver com uma... Eu não sou contra, eu sou espiritual também, mas eu entendo também que existem lógicas da vida. Eu preciso ter conhecimento. Porque se você coloca a culpa em demônio, muitas vezes você não se assume, não se posiciona.
que o diabo também está levando culpa por muita coisa que ele não fez. Foi o diabo, pastor. Não, o diabo não faz, ele dá ideia. Quem faz é você. Ele só dá influência, mas quem assume o posicionamento sempre é você. E aí tem gente que não muda, irmãos, não muda, porque não cresce espiritualmente. Olha só, vamos olhar para a Bíblia de forma revelativa. A pregação de hoje, ela está cheia de símbolos que revelam a divindade da Escritura, a veracidade, porque Gênesis foi escrita milênios antes do Salmo de Davi. O Salmo de Davi foi escrito milênios antes da carta de Hebreus. E você vai ver que ela se confirma, a Bíblia é viva. É o único livro que foi escrito, partilhado por pessoas diferentes, em milênios e épocas diferentes, mas que falam a mesma língua e se completam. Isso é muito fantástico. Olha Gênesis 14, no versículo 18, o episódio de Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. O que é que ele trouxe para Abraão? Diga comigo, pão e vinho. O que nós vamos cear hoje aqui, irmão? Pão e vinho. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão dizendo: seja bendito ao Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Ele abençoou Abraão. Agora vamos entender Melquisedeque. A palavra, o nome, os nomes na Bíblia têm significado que apontam o propósito. Melquisedeque significa rei de justiça. Melequisedeque, que também representa rei de paz. Meleque, Salém, tem a palavra sem início, sem fim, ou seja, eterno. Então está tudo apontando para Jesus mesmo. Bendito seja o Deus de Abraão, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Ele possui o que? Céu e terra. Algo que transcende o nosso tempo e transcende o nosso espaço. Porque, irmãos, os céus vai além do nosso tempo, vai além do nosso cronos, do nosso cronômetro. Se a nossa visão de reino de Deus está ligada apenas ao nosso tempo, ao nosso território, nós temos uma visão limitada, então não existe sacerdócio. E esse é o grande problema da igreja. Porque a nossa visão de reino está ligada ao nosso tempo e ao nosso território. E nós não aceitamos um propósito que vai além do nosso tempo, que é eterno. Está entendendo? Quando a gente fala assim, irmãos, quantos aqui não vê a hora de morar com Deus e morar com Jesus? Sabe aquilo que Paulo falou? Viver é Cristo, mas morrer é muito melhor. Morrer é lucro. Ir para a glória, me encontrar com Deus. Quem aqui, não, de verdade, seja sincero, quem aqui não vê a hora de Jesus voltar montado num cavalo branco para levar a gente para a eternidade? Quem aqui não sonha com isso? Fala assim, meu Deus, não vejo a hora de ir para o céu ver Jesus. Não. Deus deu essa oportunidade para Paulo. Falou para Paulo assim, ó, meu filho, quer ficar ou quer subir? Ele falou, não, vou ficar por causa das pessoas, mas partir era muito melhor. Ele fica pelo propósito, ele sabia que ia sofrer. E naquela época, irmão, não tinha nada de bom em ficar, não. Paulo não era um crente igual eu e você, que vai no domingo na igreja e durante a semana vai para o trabalho e tem a sua vida, né, particular, que tem os seus passeios da vida, que tem os seus lugares de conforto, sabe, as suas rotinas. Não, o cara vivia de cadeia em cadeia, prisão, naufrágio, acusação.
O negócio era tenso, não era igual a gente, não. E aí Deus fala assim: meu filho, eu vou te levar, você quer vir ou quer ficar? Não, vou ficar mais um pouco. E ficar não era bom, não, porque a vida do cara era de perseguição. Ele fica pelo propósito. Mas já pensou, irmãos? Deus fala para você hoje aqui: você quer subir? O que você acha de eu te levar hoje? O que você fala? Fala: não, Jesus, pelo amor de Deus, eu ainda quero viver mais aqui. Eu ainda quero, não, eu vou casar, pelo amor de Deus, não casei ainda. Não arrumei um namorado, uma namorada, eu quero ser feliz, porque a nossa ideia de felicidade, a nossa ideia de prazer, a nossa ideia de plenitude está limitada a uma visão de território, está limitada a um tempo terreno e não a um espaço sideral do céu. Que quando a nossa visão estiver no céu, meu amigo, quando o nosso coração estiver na eternidade, os valores começam a ser diferentes em você. A gente começa a entender propósito de Deus, porque a vida é cheia de adversidade mesmo. Cada um tem uma cruzinha para carregar e faz parte do processo de santificação. Preguei isso aqui semana passada para vocês. Quem estava aqui no culto semana passada, quem não veio, está na internet já, está no canal, já está no meu canal, pode entrar lá. Vale do quebrantamento, você vai entender que a gente precisa do deserto, do vale, da dor, da adversidade, tudo isso é para nos aperfeiçoar, a gente precisa da luta, mas às vezes a gente está tentando se livrar dela, está lamentando porque está passando por ela. Meu Deus, por que Deus permitiu que eu tivesse um fardo desse na minha vida? E você murmura, reclama, e você quer, às vezes as pessoas estão buscando uma cura em Deus para se livrar do problema. Lembra daquela mulher que foi até Jesus porque a filha era endemoniada, e como é que ela chega em Jesus? Ela fala: Senhor, tenha misericórdia de mim, de mim, porque a minha filha, ela fica endemoniada, ela se joga no fogo, eu não aguento mais. Não era ter misericórdia da minha filha, não, ela tem misericórdia de mim. Aí Jesus mostra para ela: não vou não. A mulher não era judia, samaritana, falou: não vou dar os pães que pertencem aos filhos para os cachorrinhos. Sabe o que Jesus estava dizendo para ela? Você não tem revelação do que é reino. Você não conhece o propósito eterno. O pão é para os filhos. Mas Jesus cura ela. Jesus faz um milagre. Tem gente que vem na igreja procurando um milagre. E Deus gostaria que você entendesse o seu propósito nessa adversidade, antes de você querer o milagre. Eu tenho um filho doente, eu estou aqui para Jesus curar meu filho. Por que Deus me deu um filho doente? Sabe, tem gente que tem filho autista, tem gente que tem filho com câncer, com outras coisas, e vem para a igreja querendo um milagre. Não, Jesus, eu não aguento mais esse sofrimento. Aí eu pergunto para você: se filhos fossem colocados na prateleira, e esse seu filho doente, você tivesse a opção de dizer: esse daqui eu não pego, desculpa Jesus, mas esse eu não quero, eu pego esse que é saudável, você escolheria o doente ou o saudável? Se filhos fossem colocados na prateleira, você escolheria o saudável? Fala a verdade. Sabe qual é o problema de Deus com você? Ele não tem que resolver o seu problema com o seu filho. A urgência de Deus é resolver o problema do seu filho com a paternidade que ele não tem. Porque ele precisa de um pai que o ame do jeito que ele é, que dê graças a Deus por ter dado a ele um filho, independente da doença que ele carrega, que consegue olhar para a vida e dizer: Senhor, eu amo essa criança, obrigado por tudo que o Senhor me deu, eu vou cuidar, eu vou servir. Quando você entender isso, agora sim, vamos se preocupar em orar para Deus curar, porque Ele já resolveu o problema do seu filho com a paternidade. Porque o que é mais importante, resolver a doença ou a paternidade? Deus quer resolver a paternidade. Esse é o propósito.
Mas a nossa mentalidade é tão limitada ao nosso território que a gente não consegue ver a eternidade. A gente só vê o nosso tempo. A nossa visão não é sacerdotal. Quando a sua visão for sacerdotal, você vai entender sua responsabilidade na terra. Por isso que até a influência, irmãos, quando nós falamos de influenciar o povo e o território, isso é um assunto secundário. É um assunto secundário de reino, influência. Porque até quando influenciamos o povo, precisa ser para manifestar a cultura do céu. Por isso que o fator primário do reino de Deus é Deus governando acima dos céus e da terra. Vamos voltar para Melquisedeque, rei de Salém. Ele abençoou Abraão, que aqui figurativamente, simbolicamente representa Cristo. Ele traz pão e vinho, os elementos da ceia, o corpo e o sangue. E aí Davi vai escrever o Salmo 110. Cara, Davi está debaixo de revelação. Davi está debaixo de revelação que transcende tempo e espaço. Ele está vendo a eternidade, ele não está vendo o território. Olha o Salmo 110. Diz para mim, cara, se isso não é revelação pura. Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da sua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do seu poder, nos ornamentos da sua santidade. Desde a madre da alva, tu tens o orvalho da sua mocidade. Então jurou o Senhor, não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Davi faz citação de uma ordem sacerdotal de Melquisedeque, que veio antes de Moisés, que veio no tempo de Abraão. E ele diz: o Senhor à tua direita ferirás os reis diante da sua ira. Vamos analisar esse texto. O versículo 1: disse o Senhor ao meu Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor. Como assim? Que Senhor está dizendo aqui, Senhor? Está fácil. Disse o Pai ao Filho Jesus. Como isso revela Cristo? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Versículo 2 ele diz: o Senhor enviará o cetro do seu poder. O que é isso? É governo, é reino. Aí Davi associa o ministro misterioso Melquisedeque, que não tem genealogia, e que abençoou Abraão, dizendo: tu serás sacerdote eterno, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, apontando para Cristo. Melquisedeque aponta para Cristo, segundo a interpretação teológica, revelativa do próprio rei Davi, que também era rei e sacerdote, e que também aponta para Cristo. Aí o autor de Hebreus, a gente não sabe que apóstolo escreveu Hebreus, desconfio eu ser Paulo, mas ele vai dizer no capítulo 7, e ele vem mostrar para nós de forma bem clara que a relação profética estava em Melquisedeque e Cristo. Hebreus 7:1. Vamos lá. Hebreus 7:1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. E quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai,
sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias e nem fim de vida, mas sendo feito a semelhança ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, em quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos, e os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio, têm a ordem que, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles. Perceba, irmãos, que a ordem sacerdotal é revelada em Melquisedeque, que ao mesmo tempo está apontando para Cristo. A genealogia não é contada entre eles, porque não há revelação nenhuma sobre quem era Melquisedeque na Bíblia. Versículo 7, ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior, e aqui certamente os que tomam dízimo de homens morrem, e ali porém aquele que se testifica vive, e por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimo, pagou o dízimo, porque ainda eles estavam nos lombos de Abraão, seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Vou traduzir para você entender. Os levis aqui ainda estavam nos lombos de Abraão, ou seja, eles ainda não existiam, eles ainda não foram constituídos. Depois de Abraão veio Isaac, depois de Isaac veio Jacó, em Jacó Deus levanta José, e aí depois Deus levanta Moisés, e através de Moisés levanta uma tribo sacerdotal. Então a gente percebe que lá na quarta geração para frente, que Deus levanta uma tribo chamada tribo de Levi para ser sacerdote, mas em Abraão eles dão o dízimo para Melquisedeque, estando no lombo de Abraão, ou seja, o que Abraão faz representa o seu futuro, representa seus descendentes na frente. Por isso que aquele que depois recebe o dízimo, antes deu o dízimo. E você sabe que o sacerdote na Bíblia, os levitas recebiam dízimo. Eles não tinham herança, eles não tinham propriedade, eles não tinham nada. Eles viviam do dízimo. A nação dizimava e aquilo sustentava o sacerdote, que eram os levitas. Então quer dizer que Levi, a tribo sacerdotal, não tinha nascido ainda, seriam filhos de Abraão, depois receberiam dízimo, mas aqui por intermédio de Abraão deu o dízimo. Significa que tudo que nasceu de Abraão, nasceu através da bênção deste sacerdote Melquisedeque. Porque o texto diz, o maior está abençoando o menor. Melquisedeque, a expressão, a revelação do próprio Cristo, abençoando Abraão, que é o menor. Logo nós entendemos, pega isso, que a ordem sacerdotal de Melquisedeque é uma ordem superior à ordem sacerdotal que depois nasce de Abraão por meio de Moisés e Arão, onde Deus dá a lei. Vamos para o texto de novo, versículo 11. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, ou seja, de Moisés, porque sobre ele o povo recebeu a lei, e necessitava, e havia logo, então, que necessidade havia que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Porque mudando o sacerdócio, necessariamente também se faz mudança da lei. Porque aquele a quem essas coisas dizem, pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu o altar, visto ser manifesto que o nosso Senhor Jesus procedeu de Judá, e concernente a esta tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais é manifesto ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdócio, que não foi feito segundo a lei de um mandamento carnal, mas segundo uma lei, uma virtude de uma vida incorruptível. Tipo assim, irmãos,
O autor de Hebreus está dizendo que a perfeição não veio através do sacerdócio levítico. Não deu certo. Foi necessário um outro tipo de sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Araão, de Moisés. Aí o texto vai dizer no versículo 12 que mudando o sacerdócio muda a lei. Muda a lei, muda a ordem. Por isso que fala sobre a ordem de Melquisedeque. O autor de Hebreus está dizendo bem claro que Jesus representa o ministério ordenado em Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque é revelada em Jesus Cristo. Muda o sacerdócio, muda a lei. Que não tem nada a ver com levita. Deus levanta Jesus da tribo de Judá. Interessante que Davi, que era um rei, que também era sacerdote, era descendente de Judá. Ele era um sacerdote fora do padrão, porque ele não era da tribo de Levi, mas foi sacerdote. Está entendendo, irmãos? Para quê? Para apontar para Cristo, para sinalizar a revelação de Jesus Cristo. O versículo 14 diz que a autoridade de ordem, de lei, transicionou de Levi para Judá. Está no versículo 14, olha aqui. Visto que manifesto o Senhor procedeu de Judá. Concernente a essa tribo, Moisés nunca falou nada. Essa ordem transiciona. Davi da tribo de Judá, rei, sacerdote, como Melquisedeque, que aponta para Cristo, que o nosso Senhor procedeu de Judá. Está muito claro, olha o versículo 16. E não foi feito segundo a lei de mandamento carnal, mas segundo a virtude de uma vida incorruptível. 17, porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, porque procedentemente, esse é o mandamento abrogado por causa da fraqueza e da inutilidade, pois a lei nenhuma aperfeiçoou coisa alguma, desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Ele está falando da nova ordem. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse, jurou o Senhor, não se arrependerá, tu serás sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, de uma superior aliança. Jesus foi feito fiador e feito o mais sublime do que os céus. Está na Bíblia. Melquisedeque aponta para um sacerdócio superior, a uma promessa superior, e ele foi feito mais sublime do que os céus. Então o reino de sacerdote, escute, um reino de sacerdote está ligado a uma ordem superior, a uma aliança superior, a um sacerdócio superior, a uma promessa que é também superior. Sabe o que eu penso? Quando Jesus disse, eu não vim mudar a lei. Você lembra desse texto? Jesus fala, eu não vim mudar a lei, eu vim cumprir a lei. Mas Jesus mudou tudo, irmão. Está tudo diferente da lei. Então que lei é essa que ele veio cumprir? Que ele falou que não veio mudar? A lei que era antes da lei. Você não entendeu ainda, né? Irmãos, o fato de Moisés redigir uma lei não significa que não existia uma lei antes da lei de Moisés. E o que é lei? Lei é constituída por mandamentos, estatutos, juízo. O que é um mandamento? É aquilo que o homem tem que fazer. O que é um estatuto? São fatores limitadores para que o homem possa cumprir o mandamento. Faz parte de todo o governo. Tem um mandamento. É isso aqui que você tem que fazer. Isso é uma ordem, é um mandamento. Estou mandando. Aí vem o estatuto. Lá está descrito tudo
que o homem não deve fazer para não infringir o mandamento. Eu não sei se você está entendendo. É só olhar para Adão e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falou o que para ele? Não pode comer disso aqui, meu filho. Isso aqui é o fator limitador. De tudo você pode comer, menos dessa aqui. Porque se comer, certamente morrerá. Então ele infringe o fator limitador. E se você infringe uma lei, o que acontece? Se você infringe uma lei, o que acontece aqui? Tem algum advogado aqui? Tem algum... Tem polícia, ó, tem polícia. O que acontece? Se você infringe uma lei, você é preso, irmão. Você vai responder. Então é assim que funciona. Para isso existe estatuto. O amor é pactual. A lei de Deus existe por causa do amor de Deus. E se você quebra uma lei, você quebra o pacto desse amor. E a condição de proteção de Deus está enquanto você não quebra o pacto. Por isso que o salário do pecado é o quê? A morte. Para que serve o juízo? Mandamento, estatuto e juízo. Tudo isso está dentro de um cronômetro de lei. O que acontece no juízo? Quando você quebra o pacto, Adão certamente morrerá. Perde a proteção. Então, antes mesmo de Moisés, já existia lei. Por isso, Cristo, quando disse que veio cumprir a lei, ele veio para estabelecer a lei que era antes da lei. A lei perfeita, a lei do amor. Não essa lei que matou o próprio Cristo. Não essa lei do pecado para a morte, mas a lei do Espírito para a vida. A lei que Paulo fala em Romanos 8:2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da outra lei, a lei levítica, a lei do pecado para a morte. Portanto, aquilo que a lei for incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando seu próprio Filho Jesus, à semelhança de um ser humano pecador, como oferta pelo pecado. Assim Jesus condenou o pecado na carne. Jesus reestabelece a lei que é antes da lei. A lei do Espírito para a vida, a lei original. Paulo vai dizer em Efésios 1:4 que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e que também nos predestinou como filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Antes da fundação do mundo, está aí. Antes da fundação do mundo, já existia uma lei que rege santificação, obediência e sacrifício. Já existia mandamento, estatuto e juízo. Melquisedeque era rei de Salém. Vamos voltar para Melquisedeque. Rei de Salém, cidade da paz. É isso que significa Salém. E nesse tempo não existia Jerusalém. Você sabe que Jerusalém também significa cidade da paz. Salém e Jerusalém têm o mesmo significado. Mas nesse tempo de Melquisedeque não tinha Jerusalém. Só tinha Salém. A palavra Jerusalém em hebraico é a mesma coisa que Salém. Olha como tudo tem ligação profética, significado. A Bíblia é cheia de simbolismo que revela o Cristo. Então existe, além de existir uma lei antes da lei, também existia uma cidade antes da cidade. Existia uma cidade da paz antes da cidade da paz, que é Jerusalém. Apocalipse 21:10 diz o quê? E ele me transportou em espírito a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade,
a Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. Fala de uma cidade superior, onde se constitui reino. Irmão, não estou falando de política, não é liturgia de culto de domingo, isso aqui que eu estou pregando, não é uma nova estratégia de igreja, não são as bigs conferências. Eu estou falando de um sacerdócio que é constituído pelo próprio Pai, sobre palavra e juramento, sobre ordens e princípios, sobre obediência e sacrifício. Eu estou falando de uma linha de governo, de reino, que vem antes, aleluia, de alguém que assiste diante de Deus. Quando o Pai olha para essa pessoa, o Pai diz: assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Aleluia. Irmãos, esse sacerdócio que eu estou falando é aquele que constrói cidades sobre montanhas. Por isso que Jesus usou muitas alegorias falando da montanha. Ele diz: vocês são a luz do mundo, ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ele está dizendo que você é a cidade edificada sobre um monte. Por isso que a Bíblia nos chama de a Jerusalém espiritual de Deus, porque somos essa cidade edificada sobre a montanha. Salmo 125 diz, versículo 1, que os que confiam no Senhor serão como o que, gente? Montes de Sião, que não se abalam, mas o que? Permanece para sempre. Porque o monte representa o lugar onde se ministra diante de Deus, o monte representa o lugar onde se assiste diante de Deus, é o lugar do sacerdócio. Por isso Salmo 24, 3, Davi, né, irmãos? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Quem pode estar nesse lugar? Quem é limpo de mãos, quem é puro de coração. Uma cidade é construída a partir de um sacerdócio espiritual. Nós estamos aqui para construir cidade, isso é reino, mas só pode ser construída a partir de uma estrutura espiritual. Pessoas que não são ministras do culto, mas são ministras de Deus, que assistem diante de Deus, que ministram sobre a terra, construindo uma cidade que tem uma arquitetura espiritual. Cidade da paz, Jerusalém. Pastor, tudo que eu quero é paz. Meu Deus do céu, não vejo a hora de encontrar essa cidade da paz, porque eu não quero paz. Cidade da paz não significa tranquilo, tá? Não significa um lugar que não tenha problemas, mas significa algo salvo. Por que tem paz? Porque está salvo. Por que tem paz? Porque é algo que é inteiro. Por que tem paz? Porque é perfeito. Tem problema? Claro que tem. Irmão, salvação não é levantar a mão para virar evangélico, não. A gente pensa que ser salvo é isso. Tem gente que fica apelando, né? Não, irmão, aceita Jesus aí que você vai. A pessoa aceita, a gente faz festa achando, está salvo agora. Não. O que é salvação? Salvação é me manter inteiro. Salvação é me manter perfeito para tudo aquilo que Deus me criou para ser. Isso é salvação. Jesus é o Salvador do mundo antes da fundação do mundo. Está entendendo? É como um artista antes de pintar a tela, está tudo desenhado dentro de Deus, meu amigo. O artista antes de pintar a tela, a arte está dentro dele, não está? Está aqui, ó. E aí ele começa a botar aquilo na tela, coisa linda.
Mas a arte, o que ele está fazendo antes está dentro dele. Assim é Deus, cara, com a criação. Por isso Isaías 46:10 ele diz: eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu propósito subsistirá, eu farei toda a minha vontade. Sabe, eu não sei você que tem filho. Quem tem filho? Não bate aquela preocupação em você? Em mim já aconteceu isso. Cara, o mundo está terrível. Teu filho vai para a escola e volta, você precisa dar outra aula para ele, porque ele aprende muita coisa que não devia na escola. Não é assim? O mundo está perigoso. E aí a gente fica assim, meu Deus, guarda meu filho, pai, e agora? Como é que é? E tem gente que nem quer ter filho. Eu não, ter filho no mundo do jeito que está. Não, Deus me livre, não está difícil, eu não quero ter filho, porque, meu Deus, vai que meu filho se perde nesse mundo terrível que está aí, vai arrumar problema na minha cabeça, eu quero ter filho, não. E a gente tem essa preocupação. Mas quem está na Jerusalém, irmão, quem é cidade da paz, quem tem sacerdócio e reina, não precisa se preocupar. Os filhos vão enfrentar os embates, claro que vão se deparar com os dilemas, claro que vão, mas está salvo, está inteiro, está perfeito, está protegido. Por quê? Porque você é sacerdote. Porque eu estou falando de quem é sacerdote, porque se você não é sacerdote, é claro que vai se perder, seus filhos vão se perder, porque se você não discipular eles, o YouTube vai, a internet vai, a rua vai, o mundo vai. E a gente vai falar muito sobre isso, viu? A zomarada aqui, presta atenção. A gente vai falar muito sobre isso, porque vocês são sacerdócios da casa. Irmãos, se nós somos sacerdotes, nós criamos a cultura, estabelecemos um modelo. O mundo lá fora pode mostrar o que quiser para os teus filhos. Eles olham para você e dizem: é isso aqui que eu quero ser. Porque de alguma forma é exatamente isso que acontece. É exatamente isso que acontece. Filhos, frutos de casamentos destruídos. Você espera o quê? Que eles tenham um casamento perfeito? Esse filho vai para o casamento, ele carrega memórias do casamento da mãe e do pai. Ele vai para o casamento dele no seu momento de adulto, fala: agora eu vou casar e tal, mas no fundo pensa assim: se não der certo, não deu da minha mãe, não deu do meu pai. O negócio é o seguinte: não deu certo, não deu. Aí tem gente que vem dizer para mim que é maldição hereditária. Não, é maldição hereditária, porque o casamento do pai não deu certo, do filho não deu certo, do neto não deu certo. Não, é prática aprendida. Prática aprendida. Um filho que vê o pai lutar pelo seu casamento, que vê um pai e a mãe chorar, porque luta vem, dificuldade vem, a situação vem, mas vê os dois firmes, chorando, lutando, permanecendo, e chega no final da vida, esse filho, quando vai para o casamento, ele vai com princípios e valores de família. Você é o sacerdote da sua casa. Cidade da paz não significa algo tranquilo. O mundo está cheio de problemas. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci. Eu fui o sacerdote de vocês. Eu dei minha vida por vocês. Façam o mesmo. Como é que eu venço o mundo? Dê sua vida. Entenda esse lugar de sacerdócio. O que é um sacerdote? Alguém que não tem propriedade, alguém que não tem herança, porque entende que você é a herança do Senhor, porque entende que você é a propriedade peculiar, particular de Deus.
que a vida não se resume ao que você quer, mas se resume à vontade superior de Deus, e que o que Deus quer te fará muito mais feliz do que o que você quer, porque quando a gente quer alguma coisa, isso é desejo, isso é vontade, e vontade e desejo são sentimentos da queda, e não sentimentos do plano original, porque no plano original não tem desejo, no plano original tem uma vontade superior, que é a vontade de Deus. Quando você volta para esse lugar superior, e é a vontade de Deus que governa a sua vida, você assume um lugar sacerdotal. Aí você não vem para o culto mais fazer campanha para Deus te dar alguma coisa. Você não vem para o culto mais achando que Deus é o garçom que vai servir sua mesa. Não, você vem para o culto para erguer a mão e adorar e dizer: Senhor, o que eu posso ser útil? Onde é que eu posso servir? O que eu posso fazer para mudar a história? E não me importa. Irmãos, escuta o que eu vou te dizer. Você talvez tenha uma família fracassada, teve histórias difíceis, teve momentos, teve marcas ruins na sua vida. Ah, pastor, e agora? O que eu faço com tudo isso na minha vida? Você aprende com tudo isso e se reposiciona. Escuta a mensagem da semana passada, vale do quebrantamento. Às vezes Deus precisa levar você a circunstâncias difíceis, como colheita de tudo que você plantou, para que você, através de consequências, aprenda, se reposicione. O problema não é errar, irmão, o problema é não se arrepender, é não ter inteligência para mudar, porque existe o sábio e existe o inteligente, e também existe o outro que eu não sei que nome dá, e é melhor nem dar, mas o sábio é aquele que vê o outro errar, e ele diz: eu não vou pegar esse caminho, eu estou vendo na vida do outro o erro. O inteligente é aquele que erra, é aquele que até cai, mas ele reconhece e diz: não vou tomar mais esse caminho, vou mudar a minha postura, o meu caráter precisa ser transformado. Ele se coloca nesse lugar de tratamento com Deus. Ele foi inteligente. O outro, que eu não sei nem que nome dar, é melhor nem comentar. Porque tem gente que erra e não aprende, não muda, dá cabeçada no mesmo lugar sempre. Está entendendo? Irmãos, Deus está no controle de tudo que Ele faz. Você percebeu que a Terra nunca saiu da órbita? Quando a gente vê os terremotos, aí, os maremotos, as pandemias, irmão, é a Terra pregando, a natureza está pregando para nós. Está dizendo o seguinte: ouça a palavra do Senhor, se arrependam. Tudo foi profetizado por Jesus em Mateus 24. Disseram em Marcos 4,41: quem é este que até o mar, até o vento lhe obedece? Está tudo sob o controle de Deus. Salmo 19:1 diz que o céu declara a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras da sua mão. Um dia faz declaração, outro dia, uma noite faz declaração, mostra a sua sabedoria, a outra noite a natureza revela o Criador. Está tudo sob o controle de Deus, e isso significa reino de paz. Eu estou tranquilo. Um sacerdote é príncipe da paz. Isso significa manter salvo, manter todo o propósito guardado, protegido, manter em ordem a minha relação com Deus, sacerdócio, assistir diante do trono, sacerdócio. Isso põe minha casa em ordem, isso põe meus filhos em ordem, isso reposiciona o meu lugar. Eu passo a cumprir propósito. Eu sei o que Deus quer. Eu estou onde Deus quer que eu esteja. Isso faz toda a diferença. E você não é mais um pedinte, um mendigo, atrás de uma migalha que cai da mesa.
Ah, Jesus, obrigado por essa palavra. Fica de pé comigo nessa noite. Se posicione, amado. Eu quero que você saia daqui compromissado a se posicionar. Que o reino seja de sacerdotes. Você é rei de alguma coisa. Você governa na sua casa. Você governa em algum lugar, em algum ambiente você é influenciador. A pergunta é se você é sacerdote. Porque Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Nós só podemos governar bem. Governar bem é ter as atitudes, carregar a filosofia, a ideia, o princípio, o propósito, estabelecendo ordem. Se nós formos sacerdotes, tire essa mentalidade de que o pastor é o seu sacerdote, que o líder é o seu sacerdote. Você é sacerdote. Cresça na graça, cresça na relação com Deus. Decida ir mais fundo com Jesus nessa noite. Por favor, assuma esse lugar em Jesus. Saia daqui decidido para dizer: Senhor, eu vou elevar um nível da minha vida com você. Eu vou abrir mão de algumas coisas, porque você é a minha prioridade. Eu vou te colocar como prioridade na minha vida, porque não vale a pena ganhar o mundo inteiro e perder isso. Não há nada que vale a pena. Não há correria que vale a pena, porque às vezes a gente fala: estou na correria, eu não consigo, muita coisa. Essas muitas coisas não valem a pena. Estabelece prioridade. Seja o sacerdote da sua casa, seja um ministro de Deus. Vá para esse lugar, seja a representação de Cristo, porque nós somos essa igreja. Nós deveríamos ser essa igreja, a tribo de sacerdotes reais, a nação eleita. Esse é o nosso lugar como igreja na terra. Nós te adoramos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Obrigado por nos amar, por não desistir, por nos alcançar. Adore, adore.